Olá pessoal, meu nome é William Daniel Pessoa, sou aluno da pós-graduação em Bioquímica e Bioprospecção da UFPEL. Esse trabalho ele se encontra alocado no encontro de pós-graduação da MPU de 2020. O título dele é Doença Celíaca e Atualidade no Diagnóstico Laboratorial. Bom, a doença celíaca ela é chamada também de enteropatia crônica do intestino delgado e ela é caracterizada como autoimune, Ela desencadeia diversos sintomas e manifestações clínicas, que vão desde sintomas muito brandos, como alterações do humor, falta de apetite, ou também podendo desencadear problemas mais graves, como levar o paciente a óbito, Então, o diagnóstico precoce ele é um fator diferencial na conduta terapêutica desse paciente. O diagnóstico da doença celíaca ele é realizado por biópsia do intestino delgado e ele é o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca. Existem outros meios, outros testes que também são realizados, que são os testes sorológicos para detecção da intolerância ao glúten, que são por anticorpo antigliadina, anticorpo antiendomísio e anticorpo antitransglutaminase. Esses também são testes, mas eles não podem ser utilizados único e exclusivo para realizar o diagnóstico da doença celíaca. O padrão ouro é a biópsia do intestino delgado e esses testes eles entram como complemento, tá? Enfim. Então, diante desses testes, eles são um pouco invasivos, principalmente a biópsia, Então, ele é um pouquinho desconfortável para o paciente na hora da realização e também existem muitos resultados falsos negativos que ocorrem na tentativa de realizar um diagnóstico, desse paciente. Então, isso é um grande problema se a gente for analisar a longo prazo e se o paciente não for diagnosticado da maneira correta, isso pode ter muitos agravantes, Então, esse trabalho ele teve como objetivo analisar por meio da pesquisa bibliográfica quais formas de diagnósticas e as tecnologias empregadas no diagnóstico laboratorial da doença celíaca, definir como ocorre o emprego dessas tecnologias na execução do diagnóstico do paciente da doença celíaca e identificar as perspectivas futuras que envolvem o aprimoramento das tecnologias laboratoriais para o diagnóstico mais preciso dos pacientes com doença celíaca, Então a gente realizou uma pesquisa bibliográfica com as seguintes palavras-chave: doença celíaca e diagnóstico. E foi realizado como filtro os últimos 6 anos, Foram diversos trabalhos, a gente fez a seleção de alguns que compuseram esse manuscrito, Então, vale ressaltar que o diagnóstico da doença celíaca ele é relacionado ao reconhecimento da amplíssima variedade das manifestações clínicas, enfim. Ele tem um protocolo que é definido pelo Ministério da Saúde, e que é baseado atualmente o padrão ouro na biópsia intestinal. Segundo o que observamos, não houve nenhum avanço, com tecnologias relacionadas ao emprego de novos métodos que fossem sanar esses problemas nos falsos positivos ou em métodos menos invasivos pelo bem-estar do paciente. Então, de acordo com os achados da pesquisa bibliográfica, a gente pode observar que não houve relato de possíveis novas investigações sobre novos métodos em desenvolvimento da doença celíaca, E mesmo que existam muitos resultados duvidosos e as atuais metodologias empregadas não são suficientes no diagnóstico mais preciso. Enfim. Então esse estudo ele mostra a importância das atualidades diagnósticas dessa patologia, bem como atualização e pesquisa para melhor identificação do diagnóstico da doença celíaca desses pacientes. Obrigado.